Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Visão Técnica, o programa semanal de análise técnica do InfoMoney. Sou Thiago Salomão e hoje quem vai analisar o mercado aqui comigo é o Danilo Zanini, analista técnico da XP Corretora. Fala, Danilão, tudo bom? Fala, Salomão, prazer de novo estar aí com vocês. Já bati um papo com o Danilo antes de começar o programa, diferente do Bo, que veio na semana passada e falou que a Bolsa deveria ter 1 ou 2 semanas de descanso antes de voltar a cair. O Danilo tá com um call um pouquinho mais otimista, né, Danilo? Já imagino que você e o Bo devem ter alguma aposta aí, porque tá uma direção bem contrária. Tá rolando uma semana de almoço. Mas tá interessante, Salomão, a gente vai ter bastante informação para passar hoje aí com vocês, com todo mundo que tá acompanhando. Vamos ver o que o mercado vai fazer nos próximos dias. Só lembrando todo mundo, segunda-feira é feriado, então é um ponto extra para ficar de olho, né? Só na terça-feira o mercado volta. E hoje, como todo programa, né, a gente vai analisar os papéis que vocês deixaram no comentário do vídeo que a gente publicou no Facebook com a hashtag Visão Técnica. E também tem o gráfico que a gente vai deixar disponibilizado depois do programa. É só entrar no link da matéria quando tiver o link gravado, vai ter o gráfico que a gente analisou. Eu deixei também um e-book que a gente tem especial do Wagner Caetano explicando como funciona a análise técnica. Enfim, vai ter bastante conteúdo para vocês aproveitarem o feriado para quem não for viajar. E hoje eu também tenho uma presença ilustre aqui, queria pedir para entrar agora aqui, José da Silva. Olá. Como é que você tá? Tudo bem, tudo bem. O José, ele assiste todo Visão Técnica e um detalhe, né? O José não mora aqui no Brasil, ele é do Rio de Janeiro, mas mora em Nova York. Há quanto tempo você está em Nova York, José? 15 anos. 15 anos. E há quanto tempo você investe na Bolsa? 2 anos. 2 anos? Conheceu a Bolsa como? Por vocês. É mesmo? E o José tá fazendo o que aqui no Brasil? Vim aqui no Brasil a trabalho e aproveitei para abrir a conta na XP. Você abriu uma conta aqui na XP? Abri a conta com o Theo, um amor de pessoa, me ensinou tudo. Mas a maior honra é estar aqui com o mestre Danilo Zanini, participando do Visão Técnica com o senhor Thiago Salomão. A gente que tem um prazer, é muito legal ter um espectador tão assíduo aqui. Hoje você vai poder assistir o programa daqui. No segundo bloco também você vai pedir uma ação aqui pra gente analisar na hora, no ato aqui. Beleza? Muito obrigado pela presença, viu? E sorte. Valeu. Obrigado. Valeu. Bom, gente, vamos começar agora direto o mercado. Ibovespa 9 altas seguidas. A gente não subia 2 semanas seguidas desde junho. Maior fechamento em 2 meses. O que está acontecendo com esse mercado, Danilo? Salomão, eu tive a oportunidade de vir aqui com você no começo de setembro, falar que a gente estava num grande divisor de águas. E a minha expectativa, de uma maneira, foi frustrada, porém não. Porque assim, eu via que o mercado poderia chegar no final da sua tendência de baixa e eu acredito que essa tendência de baixa pode estar próxima do seu final, tá? Não revertemos a tendência, o cenário mais longo ainda é de queda, mas a gente já viu a exaustão desse movimento. Como você mesmo mencionou, há quanto tempo que a gente não via 2 semanas de altas assim consecutivas de alta da Bolsa? Então o mercado hoje tentou demonstrar aí uma certa correção, até que estava formando um candle de reversão, uma estrela cadente ali no topo, porém não. Rompeu os 48 mil pontos que eu achava que era o grande divisor de águas, rompeu de uma maneira consistente e está batendo na casa de 49.500 pontos. Hoje fechou a 49.338. Vamos mostrar no gráfico, ver como que isso resultou, quais são as nossas expectativas? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, gráfico aqui do índice Bovespa, tá? O mercado tem uma linha de tendência de baixa que dura desde maio até aqui. O mercado tocou 1, 2, 3, 4 vezes nessa linha. Só chamar a atenção que a última vez que ele tocou nessa linha, o mercado fez uma movimentação de queda muito forte. Ele saiu desse topo, tá? Desse doji que o mercado fez, e caiu diretamente a casa de 10%, tá? Não dando tréguas para quem estava tentando comprar ou para quem tentou comprar, tendo aí muitos stops. O que o mercado sinalizou aqui agora? Eu já comentei isso da outra vez que a gente veio. Para mim, o que importa na análise técnica é a sequência de zigue-zagues descendentes, ou melhor, a sequência de zigue-zagues para manter o padrão da tendência. Então o mercado cai, corrige, cai. E N vezes ele fez um padrão de movimento de baixa. Entretanto, da outra vez que eu também mencionei, não estava tão negativo com o Ibov por essa sequência de fundos, tá? Então o mercado, ele acabou sinalizando aqui uma movimentação de fundos ascendentes e topos irregulares. Ou seja, na leitura que eu vejo de gráfico, o mercado fez aqui uma
uma cunha ascendente, que tem um padrão de baixa, que ele cumpriu 100% dessa cunha, esse movimento cumpriu 100% a partir do seu rompimento, e a gente pensou que ele poderia voltar em tendência de baixa. Entretanto, novamente, o mercado veio aqui testar aquela segunda-feira em que a China fechou em 8% de queda e desde então não parou de subir mais. 9 pregões consecutivos de alta, a gente teve a semana fechando com alta de 4,9, uma alta expressiva, e a gente pode trabalhar aqui, então, o mercado acima da linha de tendência de alta, para mim o divisor de águas era aqui essa região de 48 mil pontos, o mercado chegou, rompeu o falso e agora voltou. E agora, para mim, ele está rompendo de uma maneira convicta. Entretanto, essa movimentação esticada que a gente tem aqui seria natural uma correção. E eu estava até pensando numa correção um pouco acentuada. Eu acredito que uma correção acentuada não deva vir, tá? O mercado tende a passar por 1 ou 2 pregões de lado, ou até mesmo um, e posteriormente tentar mudar de vez e começar a subir de uma maneira um pouco intensa. Só para complementar o que eu estou querendo mencionar para vocês, pessoal, a gente está tendo aqui uma formação gráfica que nada mais é do que um fundo duplo. Tá? Esse aqui é um padrão clássico de reversão de tendência em cima de uma linha de tendência de baixa que já ficou para trás. Percebam que eu tentei pegar operações vendidas no swing trade aqui, não me dei bem essa semana, mas o mercado sinaliza que ele está forte. Tá? E para complementar esse estudo, para quem acompanhou o mercado no ano passado, o rally pré-eleitoral, antes de toda a especulação, Dilma sai, Dilma não sai, a gente teve uma movimentação bem similar. Então o que eu queria mostrar para vocês? O Ibovespa aqui no final do ano de 2003, tá? Na qual ele vira uma tendência de baixa forte, predominante, e a gente passou aqui como? A gente passou 1, 2, até esse candle é bem parecido com o fundo que a gente formou na semana passada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pregões de alta. Apenas um ele corrigiu e depois ele voltou a subir. E com isso a gente teve o quê? Uma forte movimentação de alta e uma nova tendência durou até ele voltar a cair, tá? Então eu acredito que o mercado possa desenvolver uma movimentação similar como essa, tá? Similar como essa. Eu gostaria de ver um leve descanso, mas eu acho que o Ibov está tão forte para depois ele voltar a subir. Se a gente for olhar hoje o índice futuro, no final do pregão, ele chegou a cair, o Ibovespa chegou a cair, só para complementar aqui, tá? Colocar o gráfico do índice futuro, gráfico de 15 minutos. O mercado aqui, antes do final do pregão, ele caiu forte, tá? Esse movimento aqui estava mostrando um doji, depois formou uma estrela cadente no topo, que é um sinal de reversão. Ele não teve força para se sustentar e subiu direto, galera. Olha esse movimento direcional que o Ibov fez no final do pregão. Isso aqui demonstra força, tá? O mercado não está com força para se desvencilhar e desenvolver uma movimentação de baixa. Então, assim, na minha ótica de leitura, o movimento mais longo é de queda, porém, eu acredito que essa tendência de baixa pode sim estar próxima ao seu final, tá? E com isso, eu posso colocar aqui uma retração de Fibonacci desse último movimento de queda que o mercado tem, tá? Eu vejo que o mercado já trabalha acima da primeira retração de Fib de 38,2 e eu acredito que o mercado possa sim vir buscar essa região de 52.500. Logicamente que teremos um pequeno obstáculo em 50.500 pontos, tá? Entretanto, para que essa alta seja uma alta consistente, eu gostaria de ver o mercado de uma certa maneira na terça-feira, lembrando que segunda é feriado, terça ou quarta-feira passar por um período lateralizado, formando aqui um mastro e uma bandeira, que é um padrão de continuação, e continuar subindo, tá? A gente vê vários papéis batendo em resistência, a gente vai falar depois um detalhe, tá? Mas, olha, papéis batendo em resistência como Vale, a gente tem bancos, BBDC4 também batendo em resistência, BBAS3. Hoje, incrível que pareça, olha o movimento de Banco do Brasil no hoje. final do pregão, realmente. Puxou. Os bancos fecharam em leve queda e o Banco do Brasil fechou com alta de quase 5%. Exatamente. Então, assim, o mercado não está dando trégua, está subindo de uma maneira muito acentuada. Eu esperava uma correção. Até na quarta-feira eu pensei que o mercado tentaria cair ontem e hoje, mas isso já mudou meu viés de ver o mercado corrigir de uma maneira acentuada. O que eu acredito que possa vir a acontecer seria uma correção lateralizada. Tá? Então, um descanso no começo da semana que vem é até que bem-vindo, né? Sim, sim. E eu acredito sim, ô Salomão, que a gente está em processo de inversão de tendência. Eu acredito, a tendência de baixa, para mim, a mais longa, ficou para trás. A gente está num cenário de indefinição com viés de alta. Isso foi claramente, desde a terça-feira, o mercado sobe sem parar. Sem parar. Há quanto tempo a gente não tem uma movimentação dessa? Apesar do cenário, entre aspas, de crise que a gente está vivendo, mudanças no ajuste fiscal, mudanças de ministério. Se for olhar para os fatores macroeconômicos, né, a gente teve uma sobrevida, principalmente com o exterior, né? Alta das commodities e
postergação da alta de juros, vamos dizer assim, que provavelmente deve ficar para o ano que vem, isso trouxe um boom para o mercado em geral, né? Tanto que bolsas americanas e europeias também tiveram, acho que Estados Unidos teve a melhor semana do ano e o índice europeu teve a melhor semana desde janeiro. Exatamente. Então é um momento bom para ações mesmo, em geral. Exatamente. Né? E vai ser legal confrontar essa sua análise com o Bo. Daqui umas 2 semanas a gente pode até fazer um programa os dois juntos. Legal. Para ver como é que vai ficar o saldo disso. Realmente está bem legal esse ponto de vista. As 2, 3 semanas eu acho que seria interessante. Tem outubro inteiro, né, praticamente, para ver como é que vai ficar. Bom, você já falou de alguns papéis, só para então fechar o Ibovespa. Uma correção lateralizada é bem-vinda, mas você vê uma grande chance da gente reverter a tendência de queda, virar uma tendência de alta. Divisor de água seria aquela região dos 50 e 500. Para mim já superou. A divisão de água 0,48 mil. Superou. Para mim o mercado está em cima de uma região de resistência que foi superada. E só para complementar, olha o gráfico semanal. Toda vez que nós tivemos aqui isso no gráfico, essa informação gráfica no gráfico semanal, uma semana positiva e depois a gente seguiu a outra. Olha aqui a semana positiva, olha o mercado que ele fez. Semana positiva, olha o que o mercado fez. Tá? Só nesse aqui que foi o mercado que ficou um pouco enroscado. Mas assim, eu vejo, e não me surpreenderia se o mercado não descansasse. Ele continuasse subindo na semana que vem mais 5, 6%. Mas eu gostaria de ver, se ele subir, eu vou acabar ficando de fora na ponta de compra, que eu vejo que muitos papéis subiram muito. Você pega o setor bancário, o Banco do Brasil explodiu a semana. Itaú, Bradesco, todas subiram muito. Vale subiu bastante. Então assim, não me assustaria se o mercado explodisse. Mas eu gostaria de ver uma certa correção para o mercado ganhar fôlego e sim a gente voltar comprando o mercado. Legal. Agora eu não acho um momento adequado para pensar o mercado vai despencar. Tá. Então, para quem está de fora, é melhor esperar uma leve correção para entrar no começo da semana que vem. Se terça-feira ficar lateralizado, a partir de quarta-feira eu acho que já é um ponto para se comprar. Legal. Só de não ter uma continuidade da alta já seria um bom momento. Ontem e hoje, para mim, teoricamente, já foi um momento de correção. Ontem o mercado rompeu o fóssil para cima e para baixo, não andou, apesar de todos os papéis terem abertos em gap, tá? E hoje o mercado levemente movimentou para cima, ou seja, esse processo de correção a gente já está tendo. No intradiário, no gráfico, no diário a gente não consegue ver. A gente até percebe pela sombra muito grande dos dois pontos. Né? Então, assim, pessimista com o mercado? Não, eu não tô. Eu não tô agora. Eu acredito que o mercado pode sim reverter sua tendência. Legal, muito bom. Bom, vamos passar para vamos dar uma olhada no dólar antes? Vamos. De olhar Vamos. E só para complementar dólar, no investidor estrangeiro, o dólar e a ação desvalorizada, o poder de aquisição do investidor estrangeiro, a nossa bolsa está atrativa para o investidor estrangeiro. A gente até fez um cálculo de quanto teria subido a bolsa em dólar, quando a bolsa no meio-dia estava acumulando ganhos de 14% na semana. Nos últimos 9 pregões, que ela estava uma alta mais forte no meio-dia. Naquele momento, o Ibovespa dolarizado teria subido 22% por aí. Então, o gringo ganhou muito mais do que o brasileiro se ele pegou esse rally desde o começo. Exatamente. E se a gente for olhar os principais papéis, setor educacional, siderúrgica... A siderúrgica foi uma paulada, né? CSN, 50% de alta em 5 pregões. 5 pregões. E começou aquele movimento no começo do mês de setembro, realizou no finalzinho e agora voltou a subir. Então, quem olha a movimentação dos preços ali dentro do book de ofertas, se você olhar principalmente, corretoras estão comprando Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley, BTG, ou seja, a maioria das corretoras de bancos, investidores estrangeiros. Então, tubarão, né? O cara que está bem informado, geralmente um grande investidor, uma ação. Principalmente investidor estrangeiro, minha leitura. Verdade. Tá? Mas dólar. Dólar para mim é um pouquinho mais complexo, tá? Dólar, primeiramente, ele fez aqui um padrão de reversão de movimento, tá? Fez aqui primeiro uma sombra, o Banco Central começou a atuar muito forte. A gente teve pregão, olha, para vocês terem ideia, nesse dia aqui foi um dos dias que muita gente quebrou e muita gente ganhou dinheiro. O dólar entre máxima e fechamento, ele variou assim 320 pontos num único pregão. Tá? Então demonstrou aqui a intervenção do Banco Central, o mercado entrou em um processo de correção, foi confirmado, na semana passada sinalizou que ele poderia corrigir e essa semana confirmou perdendo a mínima. Tá? Então para mim o mercado abre espaço para uma correção, porém o dólar não mudou a tendência como o Ibovespa mudou. Eu acredito que isso aqui é uma correção natural. Tá? A gente teve aqui uma movimentação de um pivô de baixa que o mercado fez. Agora, para opinar se o dólar vai subir ou vai cair, eu já fico um pouco mais em cima do muro. Eu acredito assim, que a gente pode ter marcado um grande topo no dólar. Eu não vejo
na ótica que eu estou vendo o gráfico, no cenário macroeconômico, eu não vejo o dólar superar 3,30, buscar 4,30, buscar 4,50, 4,60. Eu acho que aqui é um grande ponto em que o mercado definiu uma resistência, um grande topo. Eu acredito que ele possa vir aqui cumprir e depois ele tentar trabalhar numa certa sinalização. E é claro que esse movimento, esse impasse vai ser definido pelo aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, o nosso cenário de risco da nossa política macroeconômica no país. Então, para mim, tem uma série de fatores que levam o dólar ainda a ter um certo nível de atenção. O que eu vejo? O dólar caiu muito da semana passada para cá. Seria natural que o dólar tentasse ter um repique. Eu não vejo esse repique muito forte, mas acima de 4,30 para mim, eu acho que o dólar não tem uma possibilidade de romper esse patamar. Ficar namorando esse 3,700 seria natural. Eu até comentei aqui que o dólar poderia fazer uma movimentação, mas aqui eu já fico um pouco mais de ceticismo, tá? Eu peguei aqui a última movimentação de alta do mercado, tá? E o dólar perdeu a principal retração de FIBO, retração de 61,8, tá? Melhor, tá em cima, tá? Perdeu ontem e hoje está tentando confirmar, mas está fazendo um candle de indefinição. Acredito que se o dólar ele perder a mínima de hoje, que também é a mínima da semana, em 3,750, ele pode cair mais um pouco. Eu vou até pegar um Fibonacci desse ponto, traçar aqui uma projeção de FIBO, perceba que ele está, olha que coincidência, 61,8 e aqui também 100% do pivô de baixa. Eu acredito que o dólar tem espaço para tentar depois testar esse topo na região de 3.700 barra 3.650 e depois 3.600. Eu acredito que seria natural o dólar desenvolver uma movimentação como essa. Assim, mas para os próximos dias e para a próxima semana, tá? Entretanto, esse movimento que a gente tem aqui é uma movimentação bem direcional de queda, tá? Então, eu acredito que o dólar possa tentar, no curto prazo, ter um leve respiro para depois tentarem bater até 700, depois 650. Até umas semanas atrás o pessoal que via no Visão Técnica falava que estava mais fácil operar o dólar do que a Bolsa, né? Parece que nesse cenário a Bolsa está com uma tendência um pouquinho mais clara, né? Que pode ter uma lateralização, mas depois voltar a subir. Já o dólar ainda está um pouco incerto, né? Porque caiu muito forte, pode ter um repique e se olhar o topo, do topo para o fundo, é um belo espaço para repique, né? Difícil você tentar projetar onde seria um bom nível de repique. E se voltar a cair, ele também tem um topo relativamente embaixo, né? Se ele fizesse esse zigue-zague que você mostrou, realmente parece que a Bolsa está um pouquinho mais fácil de operar que o dólar nesse momento. O que eu vejo, a Bolsa mais fácil de ser... Fácil. Não existe fácil no mercado, só para me corrigir. Está mais fácil de identificar, ou mais claro de identificar a tendência no Ibovespa, os movimentos direcionais, mas eu tô achando muito direcional o dólar no intraday. No gráfico diário, para mim, tá um pouco confuso. Mas o intraday, ele começa a subir, ele não para. Sobe 30, 40, 50 pontos, cai 30, 40, 50 pontos, sobe 100 pontos. Ele tá direcional no intraday. Logicamente que a hora que ele começa a ser um movimento de inflexão, aí é natural que seja um pouco mais difícil de pegar esses movimentos. Mas no diário, para mim, sim, tá um pouco complexo. Legal. Bom, vamos partir para as blue chips, então? Vamos lá. Vamos dar uma olhada em Vale. Petrobras vocês não podem analisar, Não, né? não posso analisar. A XP está participando da colocação das debêntures no mercado, período de silêncio. Isso aí é normal, analista, corretora, quando está participando desse processo, não pode analisar. Até porque teve uma discussão dessa em um grupo no Facebook perguntando por que a XP não comenta a Petrobras? E tinha gente que não sabia, até falou, é porque a empresa está muito mal. Não tem nada a ver. Na outra que eu vi, em setembro, eu não podia falar da Vale. A Petra a gente olhou. Aí agora eu não posso falar da Petra. É verdade. E agora pode falar da Vale. Bom, então vamos começar com a Vale. Vamos lá. Vale 5 está mostrando uma sinalização muito importante. Antes de mais nada, eu queria olhar com vocês o movimento do gráfico semanal, tá? São alguns setores, são alguns papéis que corroboram com esse meu, entre aspas, otimismo com bolsa, tá? Gráfico semanal da Vale. A gente teve aqui, ó, um fundo estabelecido nesse patamar e um topo estabelecido nesse patamar, tá? Se eu pegar uma retração de Fibonacci desse movimento, eu vejo que o mercado fez um baita de um martelo semanal. A gente até comentou lá na sala do Blackboard, da Arena do Investidor, que a Vale poderia desenvolver uma movimentação de alta. E a semana com ela fechou em alta de 12%. É uma alta expressiva, tá? E mais um detalhe que me chama a atenção é que Vale, ela tá fechando, fazendo, além dela testar a retração de 618, ela tá fazendo um grande pivô de alta no semanal, tá? Então, o que corrobora esse movimento? O fechamento dessa semana, a força do fechamento dessa semana. Se a gente for levar em consideração
ela fechou acima de todas essas semanas, apenas na semana de junho de 2015 que ela teve um fechamento acima desse patamar. Então, assim, corrobora para o mercado tentar subir, corrobora que o mercado tem força, não é uma movimentação qualquer, Vale subindo 13% em uma única semana, banco subindo muito forte, e a gente rompeu aqui também a retração de 38%. No curto prazo, o Vale tem espaço para buscar aqui a região de 17,60, tá? Esse que é meu cenário. E no gráfico tá um ombro, cabeça, ombro meio corcunda aqui, mas o mercado está fazendo aqui também uma figura para quem gosta de interpretar figuras gráficas, tá? Um possível ombro, cabeça, ombro, que é uma figura de reversão. Claro que os candles que foram... e percebam a importância da resistência que a gente tá. Fundo anterior, topo anterior. Logicamente que um candle como o de hoje, um dia como o de hoje, ou melhor, os últimos 3 dias, não são pregões convidativos, porque são candles de indefinição, ele não rompeu. Para mim, esse movimento aqui pode estar passando por um processo de correção. Tá? Até se olhar o histórico da Vale, né, Danilo? Ela costuma fazer esses candles um pouco isolados, né? Ele faz um gap, ou faz 2, 3, 4 candles isolados e depois, até se a gente olhar no fundo de agosto, a gente fez um movimento mais ou menos assim, né? Um candle bem forte para baixo, aí vieram outros 2 candles isolados, já fez um gap para cima e foi embora. Exato. A Vale faz muitos movimentos, as famosas ilhas de reversão. Exatamente, né? Exatamente. Claro que esse cenário é uma sinalização de atenção. Eu até tentei pegar uma venda nela aqui, desse candle de indefinição, perdeu a mira e falei, vai entrar o fechamento de gap. Rompeu para baixo e voltou. Claro que se ela voltar a trabalhar abaixo de 15 com 56, é natural que ela venha fechar esse gap na casa de R$15 e sim ganhe força, tá? Mas assim, como o mercado está muito forte, é como a gente mencionou, seria natural o Ibov passar por uma certa correção na semana que vem, por um papel como Vale, desenvolver uma leve correção para tentar fechar esse gap e depois subir com uma intensidade maior, tá? Mas algum candle comprador nesse patamar aqui, dessa maneira, isso aqui pode levar a Vale a subir um pouco mais. Seria bem-vindo. Tá? Seria muito bem-vindo, aí eu vejo Vale com alvo pelo menos aqui em 16,25, 30, depois na casa de R$20. Tá? Então assim, é uma sinalização que atenção com o mercado é uma atenção com o mercado. Vários papéis estão batendo em resistência. Para mim, uma resistência é uma região de vendedores que querem interromper esse movimento. A gente viu que vários papéis bateram e não tem força para recuar. Se viram um recuo, eu não vou achar problema algum, que para mim ele vai estar acumulando força. Eu não gostaria de ver o Ibov abaixo da região de 46.500. 46.500, 47 mil pontos, para mim é uma região natural de correção para que ele vai ganhar força, ele pode puxar. Legal. Tá? Bom, então vamos partir para os bancos. Vamos lá. Que a Vale está um cenário bem parecido com o Ibovespa. E os bancos... Vamos olhar bem. Geralmente a gente olha só Itaú e Bradesco, mas o Banco do Brasil merece, né? Então vamos olhar Itaú, o Banco do Brasil. Galera, olha que força, 16% na semana. A gente teve aqui no semanal, foi estudado na semana passada, tá? Esse gráfico aqui, ó, uma referência de fundo, outra referência de fundo. E olha que candle lindo. Isso aqui para mim é um candle de reversão de livro, tá? Um baita de um martelo e uma região de fundo e o mercado superou e foi embora. Se a gente for levar em consideração esse movimento, temos aqui um pequeno espaço ainda para ele poder subir e pode puxar. E hoje o mercado pegou aqui e subiu ainda quase 6%, 4,5%, tá? Rompendo aqui um patamar de resistência. Logicamente que não é um rompimento de uma maneira que a gente gostaria de ver, porque está esticado 27%, quase 30% no último movimento de alta. É o que a gente poderia esperar. O quê? É aquele movimento de correção que eu estou vendo. Se o Ibov corrigir, ele corrigir para depois subir, a gente também vai ter aqui uma figura de reversão. Ó, um ombro, uma cabeça e um ombro invertido. Aí sim o mercado pode tentar, até por essa simetria, ter uma leve correção e depois subir, como fez esse movimento anterior. Tá? Itaú já não fechou com um candle tão bonito. Isso aqui é um homem enforcado, parece um martelo, mas num topo, tá? Logicamente que está tendo uma certa divergência. Itaú sim está numa região de resistência importante. Eu tenho fundo, eu tenho topo, eu tenho uma outra referência de topo. E para mim, além de ser um candle de reversão, é um padrão de penetração. O mercado abriu, esse ativo abriu aqui em alta de 1,7 e fechou em queda de 0,67, fechando mais da metade do corpo do candle anterior. Eu vou ficar de olho em Itaú para segunda-feira, se perder a mínima de hoje, tá?
Se perder a mínima de hoje, abre sim um processo de uma correção. Essa correção a gente só não sabe se vai ser uma correção acentuada ou ele pode perder a mínima e tentar ficar aqui, ó, lateralizado para depois tentar romper resistência, tá? E o outro é Bradesco, né? BBDC4. Bradesco é um candle bem similar do Itaú, não muda muito a análise, resistência relevante, candle vendedor. Abre sim a sinalização gráfica, uma possível correção para depois tentar romper. Se ficar lateralizado ou cair acentuadamente nesse patamar e posteriormente romper com candle claro, para mim é uma sinalização importante, tá? Vale levar em consideração o quê? Olha o último movimento aqui de todos os bancos, tá? Já que a gente está com o Bradesco. A gente deixou para trás todo esse movimento de queda, já não tem mais topos e fundos direcionais de queda. Tá? Então por isso que eu gostaria de ver uma... Eu gostaria, agora se o mercado vai fazer ou não, é outra história. Gostaria de que uma correção terça, quarta e o mercado explodir depois, mas não me assustaria também se o mercado voltasse a subir. Lógico, se o mercado cair e perder 46 mil pontos, o mercado para mim pode voltar lá para os patamares de 44, 43. Então só para fazer um overview do primeiro bloco, tanto Ibovespa como bancos e Vale, eles estão com um cenário de uma alta, tirando bancos um pouco, eles fizeram um candle um pouquinho feio nessa sexta, mas principalmente Banco do Brasil, Vale e Ibovespa fizeram um movimento de alta muito forte. Pode vir uma correção, que é até bem-vinda, uma lateralização, mas você não vai se espantar se voltar a subir. Mas vindo uma correção, é uma boa hora para entrar e voltar a subir. Exatamente. Legal. Correção é o ponto para tentar pegar na compra. E o patamar de mudança de viés, pelo menos de curto prazo, para o Ibovespa, qual é? Se voltar a trabalhar abaixo de 46.500 pontos, porque ali passa a média de 21, a gente acabou não colocando, mas depois no próximo bloco a gente coloca média de 21 períodos no gráfico diário, média simples. Para mim, miguel pela média, o preço está acima da média, viés é de alta. E agora ele abre espaço para buscar 50.500, depois 52.500 pontos. Legal. E para dólar, cenário, poderia vir um repique, mas é um cenário um pouquinho, porque está muito esticado o movimento, né? Mas até a região de 750... 700, depois 650 seria interessante para o dólar. Será que o dólar volta para o patamar de 3,70? Já voltamos para o nível pré-corte de rate, né? Parece que o Brasil voltou a ser investment grade, né? Pô, bateu 4,30 no futuro, é muita grana, é muita grana. Foi muita... Eu acho que assim, também tem um pouco... O dólar, diferente da bolsa, né? Quando você vai calcular o valuation de uma ação, você leva em conta os ativos, né? Então, você consegue precificar se está barato ou caro. O dólar não tem isso, né? Você não tem... É muito difícil você fazer um lastro de quanto está barato ou caro. Ele tem muito a ver com o fluxo, né? Exatamente. Então, acho que o mercado, de fato, forçou mesmo para aqueles 4,30 para ver o que o Banco Central ia fazer, né? E começou a vir as intervenções. Obviamente, eu acho que o Banco Central foi fortalecido também pelo Banco Central americano. Sim. Com esse adiamento de alta de juros. Mas o Tombini também, ele colocou a mão na massa e deu uma ajuda, porque aquele movimento foi muito forte, aquele dia lá foi caótico no mercado. Eu acredito que é um topo muito importante do dólar. Eu acredito que a região de 4,30 vai ser muito difícil o dólar voltar para aquele patamar e superar. Porque é um daqueles pregões que trader nenhum vai esquecer, né? Jamais. Bom, antes de terminar o primeiro bloco, só respondendo as perguntas aqui. Da Vale já respondi, né? Falaram, então Vale sobe ou desce, né? A Vale tá... A gente falou do movimento de definição, os candles isolados, mas ele deve fazer um movimento, se o viés do Danilo de alta for concretizado, ele deve fazer um movimento lateral para depois voltar a subir, né? Mas o fechamento do gap ainda é um movimento saudável, né, na sua visão. É que é aquele rally eleitoral que teve ano passado, a bolsa explodiu na nossa cara e entrou numa tendência. Eu acho que ela pode estar iniciando um processo desse. Agora, outra pergunta aqui que fizeram eu acho que até vale responder, porque eu também tenho o CNPI e posso falar também por isso. Que ele falou, será que ele opera na bolsa, ele é que nem o seu analista clear, que não opera? Na verdade, analista não pode... Aliás, ele pode operar, mas o que ele operar tem que ter ele não pode operar na direção contrária do que ele está recomendando. Se ele comprou, ele só pode recomendar depois de uma semana... Eu tenho que pedir autorização por compliance, assinar formulário. Então, não posso investir, na pessoal. dúvida é mais fácil não investir, né? Não posso. Só... A não ser que eu compre uma ação agora, eu quero comprar Itaú para uma carteira daqui meses, anos, eu posso comprar, mas eu tenho que ir no compliance, pedir uma carta autorizando por que eu vou comprar, não posso. E tem uma janela de recomendações, né? Se você comprar a ação... Não posso recomendar, tem uma série de critérios. Isso é a ordem da CVM, a PMEC, que é o órgão que regula a gente, os analistas e tudo mais. Até para manter a isenção, né? É muito fácil eu botar a Ambev na carteira e falar para todo mundo, a Ambev é a melhor empresa da bolsa, compre, por favor. Exato. Bom, gente, a gente vai dar uma pausa de 1 minuto, é só pegar uma água, fazer um xixi, olhar as ações que vocês pediram para analisar no segundo bloco. É 1 minutinho e a gente já volta. Fique ligado.